A nova ordem mundial proposta pela China de forma não muito explícita, ou seja, de forma velada, parece criar um caos, no qual China e Rússia necessariamente se enfrentarão. É por isso que é mais conveniente para Pequim do que para Moscou perder a guerra contra a Ucrânia, porque assim eles a terão em suas mãos. Ou poderíamos dizer melhor, que você já o tem em mãos. Por que estamos dizendo isso? A resposta a seguir deste relatório. Um diplomata sênior de Bruxelas emitiu um alerta de que a China poderia explorar uma derrota russa na Ucrânia para sua própria vantagem geopolítica. Por isso, exortou os países pertencentes à UE a criarem uma estratégia coesa que aborde as atividades crescentes e a expansão global da China. Dada a aposta da China por uma presença global mais ampla, é essencial que a UE formule uma resposta unificada, disse o diplomata. Para enfrentar o crescente nacionalismo na China e a crescente rivalidade entre Pequim e Washington, o chefe da UE, Josep Borrell, exigiu um plano imediato e sincronizado de todos os países membros. Qual é o plano e qual será o seu alcance? Tudo isso e muito mais é apresentado a você ao longo deste relatório, então não perca. Nós contamos o que ninguém está dizendo, por isso te convido a ver esta análise até o final, tirar suas próprias conclusões, e não esperar que alguém te diga. Antes de começarmos, quero pedir-vos que nos ajudem a divulgar toda esta informação a todos os vossos contactos, familiares e amigos, de forma a conseguirmos uma maior abrangência com as nossas análises. E como todos sabem, o melhor é fazê-lo através das redes sociais. Muito obrigado antecipadamente. A China permanece firme em seu objetivo de criar sua própria ordem mundial com ela mesma no comando, independentemente do resultado das ações da Rússia na Ucrânia, mas a derrota da Rússia na Ucrânia aceleraria seus planos. Na realidade, os chineses estão vendo qualquer impacto negativo na Federação Russa como uma oportunidade de aumentar sua influência geopolítica. O plano é que os chanceleres da UE passem 2 dias em Estocolmo avaliando, aproximando-se da China e dando maior importância ao seu relacionamento competitivo. No meio de um debate centrado no papel da China enquanto parceira, concorrente e rival, Josep Borrell escreveu uma carta aos ministros dos negócios estrangeiros da UE, que foi revista pelo Financial Times. E isso me leva a dizer que geopoliticamente, o problema da China é muito mais complexo do que o da Rússia. A China está firme em sua aspiração de estabelecer um novo arranjo global, onde Pequim está no centro de todo o processo. Parece a você que, com essa nova perspectiva, a China está contornando Moscou, que também planeja sua nova ordem mundial, mas com um ingrediente adicional. Sua nova ordem mundial, ou seja, a de Moscou, será multipolar. Por favor, deixe-nos saber suas opiniões e comentários sobre isso. Bem, a do mundo multipolar é o que sustenta o líder russo. Assim, Pequim não deve temer uma interrupção de seus objetivos devido a um fracasso da Rússia na Ucrânia, como Borrell confirmou. Além disso, a União Europeia confirmou a sua vontade de colaborar com a China para resolver o problema da Ucrânia, apesar do apoio da China às ações da Rússia. As propostas de paz da China no conflito têm um objetivo claro, então já estamos entendendo qual é o plano de Pequim? Aqui é necessário entender o seguinte. O ator internacional com maior apoio a Moscou no momento é a China, e a melhor forma de acabar com o conflito, quanto antes, é a China retirar seu apoio ao líder russo. Isso não é nada fácil, mas se Xi Jinping entrar para convencer Putin a abandonar o conflito, poderíamos garantir que as chances de acabar com a guerra no curto prazo seriam de 80%. Um relatório de inteligência dos Estados Unidos afirma que Xi Jinping discorda fortemente de Putin continuar esta guerra. E você sabe por quê? Porque está prejudicando seus interesses geopolíticos, e é por isso que a UE quer se aproximar de Pequim para convencer Putin a abandonar suas ações contra a Ucrânia, embora o único que estaria se aproveitando da derrota de Moscou seja justamente a China.
É conveniente para a China que a Rússia perca a guerra com a Ucrânia? Claro. É do interesse do mundo que a China assuma a liderança em vários países que estão se candidatando ao BRICS? Poderia ser. Enquanto vários países buscam ingressar na aliança BRICS, Pequim está fortalecendo sua influência, causando uma nova desordem mundial. Observe o que estou dizendo. Os potenciais novos membros deste bloco, que incluem alguns dos países, incluindo vários amigos dos Estados Unidos, como Egito, Indonésia, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, entre outros, são abundantes. E ouça muito bem isso. Mordor-Tagus garante que a ligação entre a China e a Rússia é agora mais forte do que nunca. Mas eu diria a você que não é um link, mas uma dependência de Moscou em relação a Pequim. A China poderia ter mais acesso ao petróleo do Oriente Médio, portanto poderia reduzir suas compras da Rússia. Nesse caso, Moscou teria que dar a Pequim um preço melhor, diminuindo assim os lucros russos. E olhe para isso. O BRICS vem recebendo inúmeras candidaturas de aspirantes a integrantes do grupo, fato que pode levar a um aumento significativo da influência da China no Oriente Médio e também na África. Isso indica que a China estaria dando um passo à frente de Moscou. Em 2001, o Goldman Sachs cunhou o termo BRIC para se referir ao Brasil, Rússia, Índia e China, como componentes desse grupo. A África do Sul foi posteriormente adicionada ao grupo em 2010. No início dos anos 2000, um economista visionário uma vez divulgou que esses países emergiriam como as economias de crescimento mais rápido do mundo, garantindo seu domínio no comércio mundial até 2050. O grupo recentemente explorou o potencial expansão para capitalizar ainda mais seus interesses e dominar o mercado mundial em meados do século XXI. Como presidente do bloco no ano passado, Xi Jinping havia lançado a ideia de adicionar novos membros, como um contrapeso à influência e autoridade das Nações Unidas no mundo desenvolvido. Os membros iniciais do BRIC em 2001 se uniram por serem 4 dos países com maior número de consumidores, e o que os permitiu emergir como países rumo ao desenvolvimento sustentado foram seus acordos comerciais. Porém, em mais de 22 anos ainda não têm uma moeda comum. Mas isso garante que eles possam criar uma moeda comum que possam negociar entre si para substituir o dólar americano? Porque o mais lógico é que criem uma nova moeda, como fez a UE que criou o euro. Bem, digo-vos que a criação de uma nova moeda vai ser muito difícil, porque a China quer impor a sua. No entanto, a Rússia parece ter cedido porque estaria disposta a aceitar o yuan chinês, o que indica que Pequim já o tem em mãos. Resta saber se os demais países aceitam adotar a moeda chinesa em suas trocas comerciais. É por isso que prevemos que a nova ordem mundial que a China quer impor será uma completa desordem mundial. Segundo um porta-voz do Departamento de Estado, o secretário Antony Blinken enfatizou que eles querem dar aos países africanos a liberdade de decidir como querem alcançar o progresso de seu povo, sem impedimentos dos Estados Unidos. Quanto ao crescimento econômico, a sua agenda centra-se, ou seja, os Estados Unidos, no apoio à liderança democrática, na proteção dos direitos humanos e na promoção da transparência, o que não se verifica nos países africanos. O Departamento de Estado acrescentou que, em seus esforços para promover o desenvolvimento econômico sustentável, inclusivo e de longo prazo, eles dão prioridade ao desenvolvimento de capacidades locais e à criação de empregos na África. A colaboração com parceiros e aliados é parte integrante de sua abordagem, dizem os Estados Unidos. Mas todos sabemos que em África a criação de empregos é lenta, os direitos humanos não são respeitados e a corrupção é desenfreada, razão pela qual a China aproveitou esta situação para impor as suas políticas. Deixamos o resto para a análise de todos vocês. E mudando de assunto, temos uma atualização sobre o conflito na Ucrânia.
Acontece que o Reino Unido está fornecendo a Kiev mísseis de cruzeiro Storm Shadow, que excedem o alcance dos mísseis HIMARS fornecidos anteriormente pelos Estados Unidos, permitindo que a Ucrânia tenha uma ofensiva mais contundente contra as forças russas. Os mísseis lançados de aeronaves concedidos à Ucrânia têm capacidades adicionais, enquanto outras medidas para contra-atacar a Rússia são consideradas. Com maior alcance, os pilotos ucranianos podem manter uma distância maior das linhas de frente. Antes de se aproximar de seu alvo com um buscador infravermelho, o Storm Shadows pode descer a uma altitude baixa para evitar a detecção anti-radar russa. No entanto, o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, alertou que esses mísseis não podem igualar as capacidades de alcance do próprio arsenal de mísseis da Rússia, alguns dos quais podem percorrer distâncias consideráveis. O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov, garantiu que alvos russos não serão atacados com mísseis de longo alcance, assegurando em encontro com representantes da União Europeia que seu país jamais usará armas de longo alcance para atacar russos em seu território. Claro, o ministro se referia ao uso de mísseis de longo alcance, e não aos ataques de drones, que farão parte da contraofensiva que começará nos próximos dias. O objetivo é encurralar cada vez mais os russos e forçá-los a fugir em direção ao seu território. Mas então a questão é: o que acontecerá quando os russos, já em seu território, dispararem mísseis contra cidades ucranianas? Acho que, neste ponto, os ucranianos terão necessariamente que atacá-los, para repelir os ataques russos ao seu território. Até o segundo semestre deste ano, espera-se que a Ucrânia já esteja fabricando os drones Bayraktar TB2, que atualmente são fabricados na Turquia, então as coisas estarão com um preço diferente. E por hoje terminamos nosso relatório. Aguardamos seus comentários a respeito. Deus os abençoe e até o próximo show.